Porque realmente a gente não entende que a sinapse, ela na verdade não é um substantivo, ela não é exatamente uma palavra. A sinapse em si é um verbo, é uma ação, é algo que você pode realizar. É uma sinapse, é uma conexão. Então seja bem-vindo ao vídeo 1 do Sinapses, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sinapses. E além de eu explicar sobre o que eu entendo, o que é uma sinapse, como funciona uma sinapse, eu vou explicar também o conceito do canal, certo? Então é um vídeo introdutório do conceito do canal. Então o que é sinapses, não é mesmo? Isso já é um termo bem popularizado, então é uma coisa que a gente já estuda na escola, na faculdade, é um termo assim bem comum, que a gente sabe que é a conexão que um neurônio realiza com outro. Então aquilo ali é uma sinapse, é uma comunicação entre neurônios, certo? Mas é muito além disso, Por quê? Porque um grande problema da ciência hoje é que, na verdade, a gente acaba estudando muitas coisas a nível de escala microscópica, né? Então a gente fica tentando muito entender as enzimas, moléculas, os átomos, os elétrons, cada vez as coisas mais de forma microscópica possível, né? O pessoal faz doutorado, pós-doutorado, cada vez a nível mais molecular, mais fundamental. Mas eu acho que um grande problema é a gente acaba deixando de estudar isso na nossa escala, certo? Então, o que é uma sinapse para o ser humano? O que é o ato de realizar uma sinapse no seu dia a dia? Como é a construção, como é o nascimento de uma sinapse no seu dia a dia, certo? Não vou estar focando aqui em nível molecular de sinapse, mas a sinapse enquanto experiência. A sinapse, ela tem a função de conectar os neurônios e criar e construir a estrutura neural que é composta da nossa mente. Então imagina que nossa mente é como se fosse um prédio que está sendo eternamente construído, e cada sinapse é como se fosse cada tijolo que vai sendo conectado ali, que vai sendo construído nesse prédio e vai criando essa base, essa estrutura que o prédio fica em cima, beleza? Desde a nossa gestação, a gente já está criando essa rede neural, né? Então, no nosso nascimento, é como se a gente estivesse criando grande parte da base desse prédio, na nossa infância, em toda essa questão do nosso desenvolvimento. Então, está acontecendo muita a neurogênese e a sinaptogênese no nosso desenvolvimento infantil, beleza? Então, é como se a gente, lá na nossa infância, a gente está começando a construir as bases que vão sustentar esse prédio. Essa rede neural que vai estar ali edificada no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro. Só que o que acontece ao longo da vida? As pessoas, elas começam a cada vez colocar menos tijolos nesse prédio e começam a se acostumar e se adaptar do jeito que o prédio tá. Então, é como se chegasse uma parte do prédio que ele para de crescer. Você chega até o 20º andar e fala, tá bom, até aqui tá bom, do jeito que ele tá organizado tá bom, do jeito que foi construída as salas tá bom, não vou mais mexer nesse prédio. E a gente para de adicionar tijolos ali ou começa a adicionar muitos poucos tijolos. O que eu quero dizer com isso? A gente para de se neurodesenvolver ao longo da nossa vida. E não por uma questão biológica, como se o nosso corpo não fosse mais capaz disso, mas é uma mera questão humana. É um comodismo cerebral. Porque realmente a gente não entende que a sinapse, ela na verdade não é um substantivo, ela não é exatamente uma palavra. A sinapse em si é um verbo, é uma ação, é algo que você pode realizar. É uma sinapse, é uma conexão. Então simplesmente não é uma coisa passiva da sua vida, do dia a dia. Ah, realizei sinapse, não realizei, sei lá como é que tá minhas sinapses. É algo que você realmente pode direcionar e trazer para você esse neurodesenvolvimento. E as sinapses vão sendo criadas e formadas no nosso corpo de diversas formas. E elas estão muito relacionadas com a forma que a gente vai estruturando a realidade do nosso cérebro. Nosso cérebro é um grande computador que está toda hora tentando estruturar a realidade ao nosso redor, tentando compreender essa realidade ao nosso redor. Então toda vez que você entra em contato com uma nova experiência, com um novo fenômeno, um novo cheiro, com um novo som, com uma nova sensação, com um novo experienciar, o teu corpo ele demanda a existência de novas sinapses, de novas construções, né, para ele conseguir entender o que está acontecendo ali. Então assim, que cheiro é esse? Que experiência é essa? E na hora que o teu corpo está tentando explorar aquilo, conhecer aquilo, o teu próprio cérebro, os teus próprios neurônios estão se ramificando e tentando se encontrar e criar novas conexões para o quê? Para estruturar aquela realidade, para falar, isso é isso. Né? Eles vão se comunicando e vão se entendendo. Então,
A sinapse se dá através do experienciar, do explorar, do conhecer, do sentir, do viver. E mudando essa metáfora do prédio, da estrutura do prédio, para uma estrutura de uma cidade, imaginando as sinapses enquanto ruas, ao longo da vida a gente vai criando várias ruas na cidade, certo? A gente vai criando as sinapses no nosso cérebro. O problema é que muitas vezes a gente cria avenidas centrais nessa cidade. Então você fala assim, essa vai ser a avenida principal, aqui vai ter outras avenidas, e aqui que os principais fluxos da cidade vão acontecer. E os carros só pegam aquele mesmo caminho. Você literalmente, provavelmente faz isso. Você só pega o mesmo caminho para ir para o seu trabalho. É literalmente a sua sinapse padrão, o caminho padrão que você está acionando no seu cérebro, você está seguindo esse caminho padrão. Você segue esse caminho padrão na sua vida, você segue esse caminho padrão no seu dia a dia. Você está pensando as coisas de uma forma parecida, você tem um padrão de raciocínio, você tem um padrão de lidar com certas coisas. Ah, isso eu não gosto, isso eu não sei lidar. Ah, eu gosto disso. Ah, esse é meu prazer. Então, a pessoa vai ficando cada vez mais engessada numa rotina, num padrão específico, estruturado, que ela fala, eu sou assim e não tenho que mudar. Eu sou assim, eu já me conheci, eu me entendi. Essa sou eu. Então você percebe que é uma mente com pouca flexibilidade neural. É como se fosse um prédio que não consegue fazer reformas. É como se fosse um prédio que tem salas ali, né? E alguém fala assim, eu quero reconstruir essa sala, eu quero mudar a arquitetura desse andar, eu quero fazer uma reforma. Não. Chega o dono do prédio. Não pode mexer nesse prédio. Esse prédio foi construído assim e ele vai ser destruído assim. Até o fim, todas as salas serão do mesmo jeito que elas foram arquitetadas. Não pode reformar esse prédio. Ele já está muito bem construído. Então você percebe que a pessoa tem uma resistência de mudanças. As sinapses dela são rígidas. A pessoa literalmente é cabeça dura. Ela não consegue mudar o jeito que ela pensa, o jeito que ela sente, o jeito que ela responde ao mundo. Porque ela está muito bem estruturada. E o problema disso é que nem sempre, muitas vezes, né, a maioria das vezes, esse prédio não foi construído da melhor forma. Você provavelmente não teve a melhor infância, você possivelmente passou por várias situações desafiadoras ao longo da vida, na escola, no trabalho, família, amigos, em várias relações. E todas essas questões foram sendo construídas e edificadas dentro de você. Tudo isso foi configurado dentro de você. Então, é como se várias feridas suas, várias das suas dores e dos seus machucados, dessas experiências negativas, fazem parte das suas sinapses, estão construídas dentro de ti. E se você acha que não tem como mudar, que não deve mudar, que a coisa tem que continuar igual, você vai continuar perpetuando essa configuração negativa, essas dores que estão enraizadas em você. E o que a gente precisa entender é que o corpo é totalmente adaptável. Nossos órgãos, nossas células, nosso DNA, ele está em constante adaptação, porque a adaptação está relacionada com sobrevivência. Você precisa se adaptar ao meio para sobreviver. E se o seu corpo inteiro consegue se adaptar, por que o teu sistema nervoso, um dos principais recursos do seu corpo, não seria capaz de adaptação? As suas sinapses não poderiam mudar. O jeito que você pensa, o jeito que você entende o mundo, não tem como mudar. Que você é assim desde os 20 anos, você vai ficar até os 80 anos assim, vai morrer assim, não tem o que fazer. Então, aí entra a questão da neuroplasticidade, que é literalmente essa flexibilidade neural. É a hora que a pessoa começa a se tornar mais flexível, as conexões podem mudar. Uma conexão que estava feita aqui, talvez uma rua dessa cidade que foi mal projetada, podemos destruir essa rua, podemos transformar numa praça essa rua. E a gente constrói mais 5 ruas aqui ao redor. O trânsito vai fluir de outra forma. A gente vai mudar a estrutura dessa cidade de uma forma mais inteligente. Vamos reprojetar isso aqui. E também, outra questão que as pessoas acabam se privando muito de desenvolver novas sinapses é a própria questão do experienciar. Então as pessoas se fecham para experiências novas. Tem um alimento ali, eu não quero comer isso aqui deve ser ruim. Não, mas experimenta. Não quero. Experimenta. Não quero. Como que você sabe que o negócio é ruim se você nem experimentou? Você não tá nem dando a chance de experienciar. E mesmo que seja ruim, é uma experiência nova, é uma sinapse nova, uma conexão nova. É um novo sentir, um novo vivenciar que você está passando. Isso em infinitas coisas, seja em gosto musical, seja em alimentação, seja em pessoas, em livros, em filmes. Tudo que você está colocando para dentro de você, às vezes as pessoas se alimentam muito do mesmo. E por isso elas mantêm as mesmas conexões.
Então, quando você se permite ter uma experiência nova, hoje eu vou desbravar uma cachoeira, uma coisa que eu nunca fiz, eu vou fazer um esporte novo, eu vou sair, eu vou conversar com uma pessoa totalmente diferente, você está se colocando em situações novas. Porque a criança está criando sempre conexões novas, porque tudo para ela é novo. O tomate, nossa, é uma coisa nova. A palavra tomate é uma coisa nova. A sensação tomate, o sabor, o cheiro, a textura, olha quantas sinapses ela precisa criar só de entrar em contato com isso. Mas e você? Você já conhece o tomate, então você só pega ele já tá no automático para você. Então as pessoas vão entrando muito no automático, vão vivendo essa vida no automático e vão deixando de criar novas sinapses. E o problema é quando você começa a se tornar refém da sua própria estrutura. Então, mudando agora da metáfora do prédio e das ruas para uma metáfora de teia, porque o seu sistema nervoso é literalmente uma teia, né? São vários fios conectados ali. A grande questão aqui, o pulo do gato aqui, é que a sua consciência não é a teia. A sua consciência é uma aranha. Então a sua consciência vai estar navegando através das suas conexões neurais, através do teu sistema nervoso, através das suas sinapses. E se você tem uma teia mal configurada, mal construída, com vários buracos, com várias lacunas, esse vai ser o experienciar da vida para sua consciência. Vai ser o jeito que você vai estar vivendo e entendendo a vida. E você não é refém das suas sinapses. Você é a própria aranha. Você é capaz de criar teia nova e reconfigurar e redesenhar a sua teia. Essa é uma capacidade sua, do corpo humano. Então não, a gente não é refém dos nossos traumas, a gente não é refém do que a gente passou, a gente não é refém do que as pessoas causaram na gente. Isso são feridas, são dores que ficam na gente, que a gente carrega, que machuca. Mas tudo isso é possível de cicatrizar, de curar, de mudar, de reconfigurar. De tirar toda essa sujeira que está incrustada na sua teia, jogar no lixo, deixar isso se decompor e você ter uma teia limpa, leve, bem configurada para você poder navegar. Então o que eu estou querendo trazer nesse vídeo é essa noção da sinapse enquanto uma ação, enquanto um experienciar, algo que você passa no seu dia a dia que acontece. E essa nossa capacidade ativa, enquanto aranha, de poder nós mesmos estar nos reconfigurando e mudando o nosso design, o nosso projeto. Cara, eu sou uma pessoa muito rígida, eu fico estressado com essas coisas, eu não gosto de coisas que fugem do meu controle. Vai fazer uma dança, vai movimentar o teu corpo, vai soltar essa rigidez dos seus músculos, vai liberar essas sinapses. Quando você dança, você movimenta o teu corpo, a sua consciência conversa com o seu corpo, as suas sinapses dão um comando de você se movimentar. Isso tudo está mexendo na teia, isso tudo está mexendo na sua configuração. Você está dando o comando da dança, você literalmente está dando o comando. Se flexibilize. Através do quê? De uma coisa gostosa que é dançar, de um esporte, de fazer sexo, de uma conversa, de um filme que você nunca assistiria, de uma peça de teatro, daquele alimento que você morre de medo, mas nunca nem experimentou. Então sim, você é a aranha na teia. Você não é dependente das suas sinapses. Você se relaciona com elas, você se comunica, você navega através delas. Mas você não é refém e vítima delas. Você pode mudar isso dentro de você. E por fim, não tem idade para fazer isso. Não tem um momento que o teu cérebro perde a capacidade de neuroplasticidade. Ele não perde a capacidade de criar novas conexões. Então não tem essa de, a pessoa é velha demais, agora não muda mais. Muda sim. É só a pessoa querer, tá disposta à mudança, tá aberta para isso e ela pode sim mudar. O corpo dela tem essa capacidade, ele tem essa flexibilidade ali. É igual um músculo, questão de alongamento. Não tem mais como alongar, perdeu a capacidade. Cara, tem idoso que se alonga até 90, 100 anos e tá super bem, inclusive. Então, da mesma forma que você faz alongamento e flexibiliza os seus músculos, você consegue flexibilizar suas conexões também. E por fim, a neuroplasticidade não é só sobre você ser flexível com suas conexões, mas é sobre também a morte de sinapses que não tem mais utilidade. Então, aquela rua que foi destruída na cidade, que perdeu o propósito, e as novas ruas que podem surgir. Então, as conexões ultrapassadas do nosso sistema nervoso, que podem deixar de existir e morrer, e as novas sinapses que podem nascer. A neuroplasticidade está relacionada a isso. Essa neurodecomposição e essa neuroregeneração. Esse morre e esse nasce. E as conexões vão
se reciclando. Então isso é uma filosofia e é uma compreensão das sinapses a nível prático no nosso dia a dia, o que é fazer uma sinapse, o que é ter uma sinapse. E mais uma questão, mais uma dica. O momento que você está gerando a sinapse é quando alguém te fala algo de novo e você faz aquele... Esse é literalmente o ato do teu cérebro estar criando sinapses novas. Ele literalmente fez uma conexão surpreendente ali, que até te espantou e você fez... Quando 2 neurônios seus que você nem imagina que poderiam se conectaram com um novo raciocínio. Isso é uma sinapse.